sai de um exemplo muito bom, de que ainda existe gente boa, para um exemplo muito ruim. Após o empate contra o Sport por 1-1 pela Copa do Nordeste, o ônibus do Fortaleza foi apedrejado na saída da Arena Pernambuco, no Recife. 6 jogadores ficaram feridos e precisaram ser encaminhados ao hospital. Nas redes sociais, jogadores do Fortaleza se manifestaram. Olha só essas imagens que a gente está vendo, para quem nos acompanha por imagens, é uma imagem de dentro do ônibus do time do Fortaleza, time de futebol, atletas ali feridos com este ataque feito por uma torcida rival, depois de um empate. Mano Ferreira. Membros da facção Torcida Jovem, que infelizmente não é uma cena inédita. Infelizmente, como muitas outras torcidas organizadas pelo Brasil, elementos da torcida se juntam para praticar crimes antes ou após as partidas. Esse tipo de situação é uma vergonha. Eu sou torcedor do esporte, fico profundamente envergonhado com cenas como essa, que não representam o torcedor do esporte e de nenhum time de futebol. Isso não é uma exclusividade do esporte também, mas o fato é que esses torcedores não podem ser tratados como torcedores. São marginais, criminosos. Isso aí precisa ser tratado com seriedade pela polícia, pela justiça. Alguém que arremessa um paralelepípedo, uma pedra no ônibus, pode matar, assume o risco de matar. Então isso tem que ser tratado como tentativa de homicídio. E as pessoas precisam responder por esses crimes, serem devidamente identificados, processados e punidos, porque chega dessa convivência com a impunidade de marginais que colocam uma roupa de futebol, se disfarçam para dizer que, não, isso aqui é cultural. Não é cultural, isso é crime, tem que ser punido. Paulo, em alguns casos até os clubes são punidos, né? Com jogo sem torcida, a gente já viu isso acontecer muito. Porque quem sabe inclusive, assim a torcida não aprende, né? Teve uma vez que a final da Libertadores foi retirada da Argentina, uma final que seria do Boca e do River, justamente porque um time apedrejou o outro, né? A torcida de um time apedrejou o ônibus do outro time, e a final da Libertadores foi na Espanha na ocasião. A imbecilidade humana e de alguns membros dessas torcidas organizadas não tem limite, né? Você arremessar uma pedra, tá vendo, Pepe? Aí tá um exemplo. A pedra pode matar também, a gente não tem como tirar todas as pedras das ruas. Palumbo, são 11h56, a gente precisa dar tchau. Agradecer muito quem acompanhou o Morning Show de hoje pela rádio. Amanhã a gente está de volta às 10 da manhã. Por aqui, quero ouvir você também, Ana. Não, eu acho... O esporte tem que ser um negócio para a família, um negócio para se divertir, né? Uma inspiração, e a gente às vezes vê pessoas praticando crimes com algo que deveria ser para o bem. Não, e você claramente percebe que essas pessoas, elas não estão preocupadas nem com o time que elas dizem ser do coração e pelos quais elas supostamente praticam todos esses atos, porque acaba prejudicando o time, a imagem do time, a imagem do futebol brasileiro fica arranhada com uma coisa dessas, fora tudo que o Mano falou. É tentativa de homicídio. Numa dessas, como infelizmente a gente já viu diversas vezes, uma pessoa morre, um inocente. Nesse caso, os jogadores poderiam ter morrido. Então, assim, precisa ter fiscalização, mais uma vez, precisa ter punição para essas pessoas, e elas não podem se esconder sob o manto de um time de futebol, porque eu tenho certeza que os dirigentes desse time, como de qualquer time, ou pelo menos assim deveria ser, não aprovam e não querem torcedores dessa natureza no seu time, porque vão levar prejuízos do próprio time. Pepe, o que um torcedor que vai lá e apedreja o ônibus do outro está buscando? Será que ele quer ganhar de WO? Ele quer que o time não entre em campo? Foi depois do jogo. Ele quer matar o outro time? É isso que ele está esperando? E outra, não é só os jogadores, não. Já seria grave. Mas tem gente ali que não tem nada a ver com a questão. Tem funcionários do clube, roupeiro, massagista, gente que nem faz parte dessa disputa, né, de paixão do clube. Profissionais que estão sendo vítimas, Pepe. Não, mas é uma imagem absurda que a gente vê no Brasil, infelizmente, não é? E cada vez mais é normal esse tipo de cena, né? E a nossa legislação tem que mudar. Eu concordo com o Mano em tudo que ele falou. Não dá para uma pessoa dessa jogar um paralelepípedo no ônibus e não ser tratado como tentativa de homicídio. É tentativa de homicídio, sim, não é?
É mais do que vandalismo, é mais do que lesão corporal de natureza leve, grave, e mais do que isso, como uma coisa que me preocupa é o seguinte: normalmente você vê brigas de torcidas, aí no caso está vendo profissional sendo alvejado, né? Tem massagista, tem médico, pessoas, por exemplo, que ganham sustento com o futebol para sustentar sua família. E Palumbo, se fosse a arma, não teria tido possibilidade de morte. Eu acho legal. Peraí, eu acho legal que o PP ele puxa um assunto no debate, faltando 20 segundos para acabar o programa. Isso aí é para derrubar o apresentador. Ele me citou. Em 15 segundos, deixa acabar. Pepe, vai lá. Ele me citou. Você tinha que falar pra mim. Ainda bem que eu tô no meio. Você fica 3 minutos falando, tá acabando o programa. Acaba o programa. Agora